Olá, seja bem-vindo a mais um encontro para falarmos sobre relacionamento conjugal. Eu sou Daniel Marques, especialista em relacionamento conjugal, sou teólogo, eu estudo há mais de 10 anos o comportamento de casais em conflito. E aqui eu te ajudo a restaurar o seu casamento e a ter um relacionamento próspero. Seja muito bem-vindo. Essa é uma live de aquecimento para o evento Casamento em Resgate. Aquecimento porque através dela você está sendo preparado, para uma mensagem, que de fato irá trazer uma restauração completa ao seu casamento, e você terá a oportunidade, de dar um passo a mais, através desse evento que nós faremos, para que você possa, enfim, restaurar o seu casamento e ter um relacionamento próspero de fato. E na live de hoje, eu gostaria de responder algumas perguntas que me foram feitas e responder perguntas ao vivo aqui também, daqueles que participarem da live, para te ajudar de alguma forma, em dificuldades, em desafios que porventura você esteja tendo no seu casamento, tá? Eu irei apenas compartilhar essa live com algumas pessoas aqui, para que nós tenhamos mais participantes, e você que estiver entrando, se já puder compartilhar com alguém, se puder dar um like, dê um like aí, compartilhe essa live, que eu tenho certeza que os princípios que nós vamos compartilhar aqui hoje, as perguntas que eu irei responder aqui hoje, serão de grande importância para todos, os participantes, tá? Bom, e vamos lá, as perguntas que eu gostaria de responder hoje. A primeira pergunta, que me foi feita e que eu gostaria de trazer aqui para você é a seguinte: meu cônjuge não se importa em restaurar o nosso casamento. O que eu devo fazer? Então talvez essa seja a sua dúvida também, a dificuldade que você está tendo. Então você está passando por talvez uma luta, alguma dificuldade, uma crise no seu casamento. Talvez como o exemplo da Maria, que eu acabei de entrevistar aqui agora há pouco. Existe muita indiferença talvez no seu relacionamento, e você está cansada dessa situação, mas você enxerga que somente o seu cônjuge, somente você está comprometida na mudança, e o seu marido não está, ou sua esposa. Então o que fazer diante disso? O que fazer numa situação como essa, em que somente você tem esse comprometimento? Então, o que eu gostaria de te dizer é que você pode aprender os princípios necessários, primeiro, para você aprender a se comunicar melhor. Que o problema, provavelmente, o maior problema aí no seu relacionamento, seja um problema de comunicação. E assim como a Maria, na qual eu acabei de entrevistar aqui, agora há pouco, me disse que havia um problema muito grave, de falta de comunicação ou falta de diálogo no relacionamento dela. Talvez exista no seu também. Mas uma vez que você aprender como se comunicar, como ter uma atitude diferente em relação ao seu cônjuge, uma abordagem diferente, uma maneira de falar, de se expor aquilo que você sente para ele, tudo isso pode mudar. E eu ensino, nas lives, nos cursos, mentoria, tudo que eu faço aqui sobre a tríade da abordagem, que é o lugar, o momento e o lugar, o momento e a hora certa, lugar, o momento certo de falar. Eu estou me esquecendo daqui do terceiro, e o jeito certo, quase que eu esqueço. Então, a Maria está aqui novamente na live. A live caiu repentinamente, tá bom, Maria? Então, obrigado pela sua participação, tá? Mas, só recapitulando aqui, que o meu desejo aqui, então, é que você entenda isso. Essas três coisas: o jeito, o momento e o lugar certo. Quando você entende isso, que eu explico, vou explicar melhor, no dia 18, você muda, seu cônjuge pode mudar simplesmente pela mudança da sua atitude também. Então você pode ser um instrumento para a mudança dele, uma vez que você tem o desejo ali, e a atitude, a iniciativa, de aprender os princípios necessários, tá?
Em terceiro lugar, segunda pergunta, né, que eu gostaria de responder. Então, primeiro, meu cônjuge não se importa em restaurar o meu casamento. O que devo fazer? Você tem que mudar sua abordagem, sua comunicação. Você precisa ter paciência, entender que é um processo. Porque assim como o casamento levou tempo para ficar ruim, vai ser um processo que vai levar tempo também para ele melhorar. Tá bom? Mas não desista. Segunda pergunta, né? A comunicação no meu casamento é muito ruim. Então, mais uma pergunta relacionada à comunicação. Se vocês tiverem perguntas também, coloque aí, né, para eu poder responder vocês, tá? Então, tem uma comunicação ruim, como que eu mudo essa situação? Aí, nesse caso, eu volto a repetir, né? Tem que mudar a maneira de se expressar, em primeiro lugar, a sua maneira. Às vezes a gente quer que o outro mude a forma dele de se expressar, de agir, de falar. Mas às vezes nós não estamos dispostos a mudar a nossa maneira. Aí não adianta nada. Tem que haver uma mudança de ambas as partes. Tá? Então você também não vai entrar na pilha da discussão, porque o problema muito grande é esse, que às vezes, né, começa a conversar e já começa a discutir. E ao invés de você, né, procurar se acalmar, às vezes seu cônjuge falou alguma coisa que você não gosta, mas você acaba entrando naquela pilha da discussão, e isso é um grande problema. Por quê? Porque há um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam. Agora, quando os dois começam a discutir ali, aí acabou. Então não entre nessa pilha, né? Respire fundo, se acalme, né? Não aceite, né, entrar às vezes nessa discussão ali, nessa briga que às vezes não vai levar em nada. E busque soluções ao invés de problemas. Não fique culpando o outro, acusando a outra pessoa, falando coisas para outra pessoa que não vão resolver o seu problema. Não. É ter a iniciativa de falar para o outro aquilo que vai resolver, aquilo que vai trazer solução que você precisa. Tá bom? Em terceiro lugar, terceira pergunta, aliás, eu estou achando que são os tópicos aqui hoje, que eu estou acostumado tanto a falar tópicos, mas a terceira pergunta que eu gostaria de responder aqui hoje. Então, primeiro, meu cônjuge não se importa em restaurar o nosso casamento. Segundo, né, comunicação está ruim, então você não pode entrar na pilha da discussão, buscar sempre a solução. A terceira pergunta que foi feita para mim, não existe... acho que eu pulei aqui, né? A segunda foi a comunicação é ruim. A terceira, não existe diálogo no meu casamento. Como mudar isso? Será a mesma situação que a Maria, que participou da live agora há pouco, estava falando, né? Não existia diálogo no casamento dela, não existia afeto, né? Então eu poderia substituir essa palavra, não existe diálogo, não existe afeto, por não existe diálogo, por não existe afeto também. Ou seja, não existe demonstração no meu casamento. O que eu faço diante disso, Daniel? Então essa é uma situação que você precisa gerar a situação para que isso aconteça. Então se o seu casamento esfriou, é porque você entrou naquele ritmo hipnótico da rotina. O que quer dizer isso? Né? Vocês estão tão focados naquela rotina do dia a dia que o casamento entrou numa mesmice. E essa mesmice, muitas vezes, você não consegue sair dela e vocês não demonstram mais afeto um pelo outro. Então, como que isso vai mudar? Você gerar situações, tipo de situação. Começar a demonstrar mais, né? Ao acordar, dar um beijo, um abraço no cônjuge, na hora de sair, na hora de chegar, na hora de dormir. Buscar sair junto, sair do ambiente da casa, fazer alguma coisa junto com o cônjuge ali, uma vez na semana que seja, já vai ajudar demais, tá bom, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Se estiver fazendo sentido, clica nesse botão aí do lado, nesse coração aí do lado, né? Compartilha essa live com alguém, essa live de perguntas e respostas, tá bom? Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Quarta pergunta que eu gostaria de responder aqui hoje. Sinto que o meu casamento não tem mais jeito. O que eu faço? Talvez você esteja pensando isso também. Daniel, acho que não tem mais jeito, não tem mais solução para o meu casamento. Sabe, se você acreditar nisso, é isso que vai acontecer. Só que certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte:
é melhor a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. E essa é uma frase que faz muito sentido para o casamento, gente. Por quê? O que é a disciplina aqui nesse caso, no casamento? É você aprender, né, a se relacionar melhor, você aprender a dialogar, a conversar melhor com seu cônjuge, é você aprender a ceder, tomar a sua cruz, é você aprender a como agir diante de determinadas situações ali junto com ele, tudo isso, tá? Então isso é uma disciplina, né, que não é fácil, nem sempre é fácil. E para que você consiga realizar essa disciplina, você precisa acreditar em primeiro lugar na restauração do seu casamento, tá bom? E por que a dor da disciplina é maior que a dor do arrependimento? Porque se você não acreditar e você não decidir se disciplinar no sentido de buscar as melhores soluções para a transformação do seu casamento, você vai provar do fel amargo do arrependimento. O que é o arrependimento nesse caso? É uma situação de divórcio, muitas vezes. É uma situação onde seu casamento venha acabar, seus filhos venham sofrer com isso, você venha sofrer também, né? Você venha entrar numa situação, às vezes, de depressão, onde você fique fragilizada emocionalmente. Então, é necessário que você decida se disciplinar e acreditar. Então, sinto que meu casamento não tem mais jeito. Sabe, se você ficar dizendo isso, se você pensar isso, realmente não vai ter jeito. Mas se você tomar a decisão de dizer, eu acredito, Daniel, na restauração do meu casamento, eu acredito que meu casamento pode ser diferente, que essa situação que eu estou vivendo não é definitiva, mas que pode mudar, eu te garanto que você pode viver, né, uma nova história. Assim como a Maria, que estava na live aqui comigo, a Evelyn, e outras pessoas que são meus alunos, estão realmente desfrutando disso, de uma transformação do seu casamento. Tá bom? Outra pergunta que se faz comumente, Daniel, os princípios que você ensina funcionam para outros casamentos, mas para o meu casamento eu acredito que não funcionam. Olha, por que os princípios ensinados eles funcionam para um e não funcionaria para outro? Por que as coisas que eu ensino aqui dão certo para um e não vai dar certo para o outro? Às vezes é porque você não está aplicando da maneira correta. Porque às vezes você não está tendo uma atitude correta em relação ao seu cônjuge e ao seu casamento. Se você tiver a atitude, uma postura correta, eu te garanto que vai funcionar. Vai funcionar porque princípios são imutáveis. Daniel, mas você não conhece o meu cônjuge, ele é terrível, sabe? Ele não se importa comigo. Sabe, isso não aconteceu da noite para o dia. Eu falei isso nos stories no meu Instagram hoje. Muita gente acha que o casamento não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas por que pensam isso? Porque desistiram de acreditar, como eu estava dizendo. Então, é muito mais cômodo você parar de lutar, ser indiferente e falar, não tem mais jeito. Só que entenda que a condição do seu casamento hoje não é responsabilidade somente do seu cônjuge, é responsabilidade sua também. De algum modo você tem uma parcela de contribuição para que o seu casamento esteja ruim, se ele está assim. Então o que você precisa fazer é que, assim como levou um tempo, né, para que ele chegasse a essa condição, não foi da noite para o dia. Foi uma série de atitudes que não foram tomadas, de problemas que foram acumulados, que foi deixando seu casamento do jeito que está. Então, do mesmo modo, agora você precisa tomar medidas também para que ele volte a ser como era antes. Sabe, essas medidas que eu ensino aqui a cada live, a cada post que eu faço, e eu ensinarei no evento Casamento em Resgate também, dia 18 de abril. Então, tome uma decisão a partir de hoje de acreditar, de não duvidar, de não desistir. A Maria falou isso aqui agora há pouco, né? Na entrevista que eu estava com ela antes de entrar nessa live. Que às vezes que nós não devemos desistir. E o grande problema é esse, que às vezes mesmo casada a pessoa desiste do casamento. Aí já era, meu amigo, minha amiga. Aí não tem muito o que fazer realmente. Se você desiste, né, do seu casamento, ninguém vai lutar no seu lugar. Na verdade, quando nós desistimos de nós mesmos, das coisas que nós acreditamos, que nós amamos, que nós prezamos, aí não tem mais o que fazer, né?
Então você precisa tomar a decisão, né, de acreditar, de lutar pelo seu casamento, lutar por aquilo que você acredita. Tá bom, gente? Eu queria saber, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer aqui? Tinha uma moça chamada Nájila que agora há pouco estava participando da live, mas aí caiu a conexão, a live caiu e ela não entrou novamente, né? Mas se vocês que estão aqui quiserem fazer uma pergunta para a gente, né, para eu poder responder aqui, essa é a hora. Você está passando por alguma situação difícil, quer, né, ajuda, quer que eu te dê uma luz, né, uma resposta, alguma situação que você está passando, né, Jéssica, que entrou aí, né, Maria, Silvia, quem quer que seja, né? Vocês querem, se quiser fazer alguma pergunta, é agora, tá? E eu queria, né, somente lembrar vocês que amanhã, né, nós teremos uma live como essa que está tendo aqui, mas na qual eu falei sobre atitudes que você pode ter para evitar o divórcio, tá? Então, se você quer aprender quais atitudes você precisa ter para que você não chegue ao ponto de se divorciar, participe da live amanhã, que vai ser bombástica. Tá bom, gente? Vou ensinar aqui atitudes que fazem toda a diferença no casamento e que vai fazer diferença no seu também para que você não chegue ao divórcio. Essa é mais uma live de aquecimento para o evento Casamento em Resgate, que vai acontecer dia 18 de abril, às 7h59 da noite. Então, eu quero convidar você a participar desse evento, para que você possa aprender como restaurar o seu casamento e ter um relacionamento próspero, tá bom? Faltam apenas 7 dias para o evento, né? Você precisa estar nesse evento, que através dele, seu casamento vai ser completamente restaurado, tá? Bom, temos aí uma pergunta da Jéssica, né? Estou 18 dias separados e ele diz que não tem mais sentimentos, que ele só sente ódio do nosso relacionamento. Eu acho que nós conversamos no direct, né, Jéssica? Eu acho que eu cheguei a conversar com você. Assim, pelas palavras que você está dizendo, que ele disse para você, né? Se tiverem mais perguntas, podem colocar aí, tá bom, gente? Mesmo você, Maria, que estava aí na live, estiver participando, todos que quiserem fazer perguntas, coloque aí, né, que eu vou responder qualquer pergunta que surgir. Seja bem-vindo, Daniel, meu xará. Essa é uma live de perguntas e respostas, tá bom, Daniel? Se você quiser fazer alguma pergunta aí, agora é a hora, tá? Então, respondendo a sua pergunta, né, a sua afirmação, Jéssica, o que eu quero te dizer é o seguinte, né, que infelizmente seu marido tem um problema sério, né, emocional, né, ele é uma pessoa imatura, que infelizmente não cresceu. Você diz que ele tem problemas com bebidas também, se eu não me engano, né? Então esses problemas que ele tem faz com que ele não consiga se relacionar com você da maneira correta. E você não pode ficar se humilhando diante dele. Eu lamento porque eu tive a impressão que você tem 2 filhas, né? 2 filhas, acredito que são dele. Mas você precisa se valorizar. Né? Essa é outra pergunta que eu gostaria de responder aqui, né? Meu marido não demonstra afeto ou saiu de casa e não quer voltar. Ele não está tendo uma atitude para comigo. Ele está fazendo isso ou aquilo. Você que é mulher, principalmente, porque eu vejo isso acontecendo muito com as mulheres, tá? E o que eu tenho para falar aqui hoje é para você, mulher. E para você, Jéssica. Se você não aprender a se valorizar, ninguém vai valorizar você, tá? Então, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar, muito menos o seu cônjuge, nem mesmo o seu cônjuge, aliás. Por quê? Porque o seu cônjuge, seu marido, no caso, ele se apaixonou por uma mulher diferente de talvez quem você é hoje. E você, homem também, que talvez seu casamento esteja em ruínas, sua esposa às vezes está cansada do casamento, porque você talvez não seja mais aquele homem por quem ela se apaixonou. Porque às vezes você não é mais afetuoso, às vezes você é uma pessoa que não se importa mais com a aparência física,
Às vezes você é uma pessoa que não cuida de si mesma, que fala coisas indevidas, que grita o tempo todo dentro de casa, uma pessoa que está o tempo todo, né, falando e agindo como não deveria. Você não busca se aprimorar, se desenvolver como pessoa, sabe, estudar, né, estudar os princípios que vão te ajudar a ser melhor em todas as áreas da sua vida. Então, se você não se valoriza, outras pessoas não vão te valorizar também. Então o conselho que eu quero te dar aqui hoje é: valorize quem você é. Vai, né, se capacitar, se prepare, vai se tornar uma pessoa, mulher, um homem melhor. Em todos os aspectos eu digo, gente. Se valorize, sabe? Então, Jéssica, não fique, né, se arrastando, se humilhando para o seu ex-marido, o seu marido, né, que está fora de casa. Ele precisa entender que você não é uma qualquer, você é a esposa dele. Ah, ele tem esse problema, aquele, ele precisa resolver os problemas dele. Se ele quer estar junto com você, ele precisa resolver os problemas que ele tem, sabe? E nesse caso, infelizmente não é você que vai resolver, ele precisa tomar essa decisão. Agora, o que eu te aconselho a fazer é ter uma postura firme. Foi o conselho que eu dei para um outro seguidor aqui, que, né, me pediu o conselho, que o marido saiu de casa e estava com estava com outra mulher, porém queria ficar flertando com ela. E fica dando presente, e faz visitinha, e fica lá em cima, né, querendo marcar território. Sabe, essa é uma atitude terrível, uma atitude nojenta de um homem cafajeste, que não valoriza a mulher que tem, não valoriza, né, o sexo feminino. Quer viver de qualquer jeito, quer viver com mais de uma mulher e acha que isso é normal e que as duas têm que aceitar. Você que é mulher, não aceite isso. Não aceite isso. O homem também não deve aceitar traição, não. Sabe? Deve se posicionar. Ah, Daniel, quer dizer que o casamento ele precisa acabar diante da traição? Então, outra pergunta aqui que a gente pode responder. Não, não é isso que eu estou dizendo, gente. A traição não é o fim de um casamento. Só que para toda a ação existe uma reação, né? Existem atitudes que produzem consequências. Então você é livre para fazer aquilo que você quiser da sua vida, mas você é escravo das consequências. Se você trai, se você, né, acha que pode sair com quantas pessoas você quiser, se você não respeita seu marido, sua esposa, você vai colher, né, as consequências disso. Então deve-se aplicar, né, algum tipo de punição para esse tipo de atitude. Então, se eu trair minha esposa e ela considera isso normal, o que vai acontecer? Eu vou voltar a ter a mesma prática. Então era isso que esse homem queria fazer com essa, né, querida que me procurou, e eu orientei ela a ser firme. Ela tem sido firme e ela tem, sabe, tem sido difícil para ela porque existe uma dependência emocional muito grande por essa pessoa. Porém, o conselho que eu dei para ela é ser firme até que ele decida que a única mulher que ele vai querer estar vai ser ela. Ah, Daniel, e se ele não quiser deixar a outra mulher? Então, esse relacionamento não tem como continuar. Por quê? Porque ele já tomou a decisão dele. Ele quer estar com a outra. E você não pode se humilhar e rastejar por um homem que não preza por você, que não te valoriza, que quer ficar com você com mais uma, duas, três, quantas mulheres, né, forem possíveis. Sabe, nós vivemos um tempo que infelizmente tem faltado caráter, né? Homens, mulheres que não têm mais valores. Somos uma geração que não valoriza os seus compromissos. Então, não aceite isso e não seja essa pessoa. Honre o compromisso que você tem. Honre as suas palavras. Sabe, se você se casou, honre a sua aliança. Não seja uma pessoa fútil no seu modo de ser. Valorize o outro. Valorize seu cônjuge. Sabe,
Você não se casou para viver assim, tá? Outra pergunta, né, que eu gostaria de responder aqui: como fazer diante da dependência emocional por uma pessoa como essa? Meu marido me traiu, saiu de casa, quer ficar comigo com a outra, que é o caso dessa mulher que me procurou. Mas existe uma dependência emocional muito grande. Como agir diante disso? Precisa haver uma busca, né, por romper com essa dependência. Pelo menos enquanto essa situação não se resolva. Ah, Daniel, mas e se depois ele quiser voltar e eu não sentir mais nada por ele? Olha, nós valorizamos. Eu acredito que amor é decisão e sacrifício que envolve uma aliança. Então, pela aliança, você pode voltar e você pode decidir restaurar o seu casamento. Mas você não deve ficar ali esperando a boa vontade da outra pessoa enquanto ela está te traindo, sabe? Você deve se posicionar. Para isso, você deve buscar um curso, né? Se aprimorar, aprender princípios. Então, eu tenho um curso Casamento em Resgate, que vai ser logo mais, nós abriremos as vagas, né, para quem quiser fazer esse curso. Provavelmente dia 18 de abril eu vou abrir a oportunidade para quem quiser se aprofundar nesse sentido também. Mas, finalizando o que eu tenho para falar aqui para vocês hoje, ninguém deve aceitar dependência emocional por ninguém. Então deve buscar cursos, terapia, aconselhamento, ajuda de pessoas e se valorizar, como eu disse, se capacitar, buscar outras formas de preencher o espaço que essa pessoa ocupava. Até que ele mude, ou que ela mude. Tá bom, gente? Então muito cuidado com essa atitude, com esse comportamento, que ele pode ser extremamente destrutivo para o seu casamento, para a sua vida. Tá joia? Então, assim, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Quem chegou por último na live aí, hoje foi uma live de perguntas e respostas. Eu aconselho você a assistir aí desde o início, que eu tenho certeza que muito do que eu falei aqui vai te ajudar grandemente. Mas assim, se eu pudesse deixar a última mensagem aqui é o que eu falei agora há pouco. Valorize-se. Valorize-se como mulher, valorize-se como um homem, como pessoa. Porque quando você se valoriza, a outra pessoa te valoriza também. Tá bom, gente? Então isso é uma coisa que eu tenho visto muito. Muitas mulheres têm se chegado a mim porque o marido está assim ou assado. Será que às vezes não está faltando você ter uma atitude de autovalorização? Tá? Então pensa nisso, ok? Que com certeza, se você entender esse princípio aí, muita coisa pode mudar no seu relacionamento. Tá joia, gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa live de hoje. Nós estamos realizando lives todos os dias de aquecimento para o evento Casamento em Resgate, que vai acontecer dia 18 de abril. Então eu convido você a participar do evento, né, e das lives de aquecimento que estão acontecendo todos os dias. Então amanhã eu estarei aqui novamente para compartilhar mais princípios com vocês. Tá bom? Então um grande abraço para vocês e até amanhã. Até mais.